Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, pessoal, boa tarde, mulheres, aí quem está chegando conosco, passa já convosco. Boa tarde, Solange, boa tarde a Lu, que está aqui com a gente, né? E o pessoal que está aqui nos ajudando, Natan, Amando, o pastor que está por aí, glória a Deus. Pessoal, nós começamos um pouquinho atrasados, tivemos um probleminha aí com a internet, estava tudo ok, faltou aí uns 2, 3 minutinhos para abrir a live, a internet deu pane, né? Mas graças a Deus conseguimos retomar e aqui estamos nós. E como eu tinha anunciado, estou aqui com a Solange, nessa tarde abençoada, uma tarde friozinha, mas bem abençoada, né? E glória a Deus por você que está aí chegando conosco, seja bem-vindo aí a Lu, que está ali, né, presente na live, tanto presente quanto online, né, Lu, para nos ajudar também acompanhando aí. A Nilceia está aí com a gente, né? Olá, oi Tia Sol, é o Arthur, da Adriele está aí. A Adriele está aí falando pelos filhos, né, Adriele? Que bom, isso aí, gente, vão chegando aí e compartilhando aí. E como é de costume, né, antes da gente orar, a Sol vai dar aí boa tarde para vocês. Fala isso. Boa tarde a todos que daqui, né, e que estão nos assistindo. Um beijo, Arthur, Maria, os juniores que estão aí ou que vão assistir depois, né? Sejam bem-vindos. Aleluia. Então, se você pode, aí fecha os teus olhos, a gente vai estar fazendo uma oração para daí a gente começar a nossa conversa. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por nos dar esse tempo, Senhor, por nos dar esta oportunidade de conversarmos, de falarmos de assuntos tão importantes e também meditar um pouquinho na Tua palavra. Nós agradecemos por cada um que pode estar conosco, Senhor, aqueles que também estarão logo mais, Senhor, vendo este vídeo, esta live. Pai, obrigada, Senhor, por esta sexta-feira, obrigada pela saúde que o Senhor tem nos dado, é por isso que podemos estar aqui, Senhor, e pedimos a Ti, Espírito Santo, vai de encontro a este coração que está aflito, e que tudo que aqui dissermos ou conversarmos realmente possa ir de encontro a esta pessoa que precisa de uma palavra, que precisa de uma oração. É o Senhor quem conhece e sabe de todas as coisas, por isso eu peço, Espírito Santo, nos dirige nesta tarde, em cada palavra, em cada momento, em tudo aquilo que dissermos, que tudo isso, Senhor, seja o Teu nome acima de tudo glorificado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E como de costume, eu quero que você que está aí já participando, vai colocando aí nos seus comentários, você conhece a Solange? Você conhece a Tia Sol? Né? Ou talvez conhece a Solange aí do trabalho, né? Sua chefe, a pessoa que trabalha com você, a mãe, a esposa, enfim, você conhece a Solange? Deixa aí no seu comentário e conforme a gente vai aqui conversando, você pode ir colocando aí e eu vou falando aqui para ela, tá bom? Então vamos lá. Só vamos conhecer um pouquinho mais a seu respeito. E a primeira pergunta fala o seu nome e a sua idade. Eu me chamo Solange Cristina da Silva Craco Langoski, tenho 40 anos. Aí, ó, não parece, né, gente, que ela tem. Né? Isso aí. Então, Sol, conta um pouquinho para nós da sua infância. Você é daqui de Campo Mourão mesmo? Como é o nome dos seus pais? Quantos irmãos você tem? Fala o nome deles aí também. Eu não sou de Campo Mourão, né? Eu nasci em Jesuítas e vivi lá até a minha adolescência. Meu pai, Carlos, se chamava Carlos, faleceu bem jovem, 53 anos, né? Em consequência de um acidente que ele teve, que ele sofreu. Eu tenho minha mãe, a Josefa, ela mora em Campo Mourão. Meu irmão Edilson e a Zuleide, meus irmãos, né, moram em Jesuítas. E a minha infância foi na cidade de Jesuítas, né? Foi uma infância, assim, por um lado foi uma infância muito gostosa, a gente aproveitou muito, a gente brincava muito, brincadeiras que hoje a gente quase não vê, as crianças, os juniores, né? Brincadeiras saudáveis, a gente realmente se divertia. Por outro lado, foi uma infância muito difícil, né? Uma época muito difícil para os meus pais, de escassez e, enfim, outras dificuldades. Por outro lado, a gente cresceu no meio de violência, né? Tinha muita violência, violência doméstica, violência de todas as formas.
agressões de todas as formas. Então, a criança viver e crescer num ambiente, mas graças a Deus, né, estamos aí, tudo se resolveu ao longo dos anos. Então, a minha infância foi assim, por um lado, uma infância maravilhosa, né? Por outro lado, uma infância não tão maravilhosa por essas questões, né? Dessa parte de familiar mesmo, de ter essa outra condição, né? Mas foi uma bênção, né? Assim, se a gente parar para pensar, foi uma bênção para mim e para os meus irmãos também. Legal, ou seja, você, nesse período de infância, nessa parte da inocência, você aproveitou bastante. Muito, muito. Brincávamos demais, 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 demais. Né? A gente trabalhou muito, desde muito cedo, né, na lavoura, então a gente tinha que trabalhar, mas a gente não perdia a oportunidade do brincar, né? Estava na roça, fazia a atividade que tinha que fazer, sobrava 10 minutinhos, estávamos brincando. Férias, estávamos brincando. Não tinha oportunidade, estávamos brincando também. E os pais que iam atrás. Então, assim, a gente brincou muito, aproveitou muito, graças a Deus. Que bom, que bom. Sol, e antes de nós continuarmos aqui, já deixaram um recadinho aqui para você. A Paola Giovana, que está aí com a gente também, colocou Tia Sol, pessoa tão iluminada. Admiro tanto seu amor com seu ministério, é tão lindo que nos contagia. Admiro a mulher, amiga que é, tão dedicada em tudo que faz. A Lu colocou aqui, sim, conheço uma pessoa maravilhosa, não mede esforços para ajudar as pessoas, ama a obra que o Senhor entregou a ela, ama seus juniores, muito dedicada no que faz, amo muito a vida dela, pessoa especial. Manda um recadinho aí para essas duas abençoadas aí, Sol. Paola, um beijo, obrigada, tá? Você é uma pessoa iluminada, a gente aprende estando do teu lado, né? Uma bênção. A Lu eu sem palavras para a Lu, né? Porque é uma pessoa muito amiga, muito parceira e nos ajuda muito, sempre. Amo demais. Legal, legal. Isso, pode ir colocando aí seu recadinho que daqui a pouco a gente continua lendo. Sol, vamos falar um pouquinho então da sua área profissional, né? Muita gente conhece Sol na área profissional, mas também tem outros que não conhecem. Nós entendemos que essa live vai chegar longe, vai alcançar muitas pessoas, muitas mulheres aí, né? E muita gente que não conhece a Solange, então por isso as perguntas, né? Eu sempre tento mostrar aqui, são mulheres simples, mulheres normais, como todas nós, mas cada uma com a sua história, cada uma conheceu Jesus, cada uma mostrando como era a sua vida e como é agora, né? E com isso nós queremos alcançar outras mulheres, né? E dizer para você que talvez se você está vivendo um problema difícil, como a Sol aqui vai falar do tempo que ela viveu, né? Mas você talvez esteja vivendo, que Deus também pode transformar e mudar a sua vida. Mas agora nós vamos falar um pouquinho dessa área profissional. Sol, você trabalha fora, você tem uma formação, fale um pouquinho para nós sobre a sua profissão. Eu trabalho fora, eu sou enfermeira, estou na área há 21 anos, né? Já estou focando na aposentadoria. Estou há 21 anos na enfermagem, amo demais, né, a minha profissão. E estamos aí. Trabalho fora, né? Já trabalhei na área hospitalar, já trabalhei na docência para o curso de enfermagem do integrado durante 4 anos. Daí fui convocada para o concurso público. Atualmente estou na saúde pública. Legal, Sol. Hoje você pode dizer para nós aonde exatamente você está realizando esse trabalho, como que está sendo lá com esse período que a gente está vivendo, né? Você está bem no enfrentamento lá, de cara, de frente com o problema, né? Aonde que você está exercendo o seu trabalho hoje? Como que está lá? Hoje eu estou na unidade de saúde do Centro Social Urbano, porém eu divido esse tempo ajudando, né, no CAPS AD e também na delegacia. Então, na verdade, a gente tá ajudando ali nesses outros setores, né? Mas a doença realmente está na cidade toda. A gente tem realizado triagens, coletas de exames, atendendo nos pacientes doentes, né? Nos suspeitos. Então,
e os demais também, né? As demais situações, as demais doenças. Então, nesse momento, nós estamos nesses locais. Entendo. Só fala um pouquinho mais para nós, só com relação a isso. Você que está aí desde março, né? Na verdade, todo mundo que está nesse trabalho aí, nessa profissão, desde março que estamos enfrentando, inclusive essa questão de isolamento e tudo isso, todo esse processo. Como você diria só o que você vê desde março para cá? Eles falam muito sobre a curva, né? Se a curva subiu, se a curva desceu. A gente não entende muito, mas a Sol entende bem melhor do que isso. Como que você está vendo isso, de lá para cá, na sua visão? Realmente houve esse aumento, houve uma diminuição? O que a gente tem visto aí, né, nos próprios programas e próprias lives, não digo só Campo Mourão, mas no geral, é fato, é verdade o que a gente tem visto, infelizmente muitas pessoas sendo ceifadas. Como que você que está lá está vendo isso? Nós estamos realmente num momento crítico, né, num momento difícil. Nos últimos dias, principalmente, muitos casos aumentou demais, né, e tem aumentado. Não é mentira, né, é verdade que tem é claro que acontece nas redes sociais, né? Está enterrando caixão sem corpos, estão matando para o hospital ganhar dinheiro com isso, estão... Então, assim, é uma chuva de informações que as pessoas que não estão lidando diretamente com a situação ali, claro, vai se envolver e vai ser levado. Se realmente acontece no Brasil afora, no mundo afora, isso também não sei, porque, né, hoje em dia pode acontecer de tudo. O ser humano é capaz de qualquer coisa. Porém, o que nós da saúde, a gente tem presenciado não é brincadeira. Se eles têm falado verdade ou mentira aí fora, eu não sei. Eu sei que o que nós estamos passando não é mentira e não é brincadeira, né? Muitas pessoas doentes. A gente tem, graças a Deus, Campo Mourão, região, o Paraná em si, ele está, de certa forma, ainda em vista de muitas coisas que têm acontecido por aí, né? Tá conseguindo ficar melhor ainda, vamos dizer. Porém, muitas pessoas doentes, né? Pessoas que às vezes não vão para internamento, para internação, pessoas que estão cumprindo esse isolamento na casa, o doente sendo cuidado na casa, mas não quer dizer que ele não foi para o hospital, ele não está sofrendo. Ele está sentindo dor, ele passa mal. A gente tem relato de pacientes que falam assim que dá vontade de bater a cabeça na parede de tanta dor, né? Não necessariamente, tem 30 internados, então tá bom, então não é um problema sério. Porque quem pegou e realmente desenvolveu esse vírus de uma forma mais grave, a pessoa sofre demais, né? E graças a Deus, uma grande maioria não está desenvolvendo nenhum sintoma grave, né? Alguns sintomas leves ali, alguns dias mal, assim, mas se recupera bem, graças a Deus. O problema maior é que, a partir desse momento que meu vizinho, meu colega, meu conhecido pegou a doença e foi bem tranquilo para manter, as outras pessoas, automaticamente a gente pensa o quê? Não, isso daí não é nada, realmente não é nada. E aí vem aquela situação. Para mim não foi nada, para mim não é nada, para aquela pessoa ali daquela casa não aconteceu nada. Mas se eu estou contaminada e contamino uma pessoa que tem uma comorbidade, um idoso, uma gestante, nós vamos ter problema sério, né? Essa pessoa que foi acometida, essa pessoa sim vai evoluir mal. E realmente essa pandemia ela tem mostrado muito isso, né? Qual que é a minha preocupação com o próximo? Então, se eu estou bem, a minha família está bem, as pessoas que eu tenho convívio ali são pessoas saudáveis, então tudo bem. E o meu próximo? Onde fica a preocupação da pessoa que eu não conheço? Eu não sei se as pessoas que estão aqui têm comorbidade ou não. Então, o que eu preciso? Cuidar. Ninguém está falando para ficar em casa trancado, para não ir para a igreja, para não ir trabalhar. Vá, pode ir. Tomando todos os cuidados, usando máscara, né? A gente passa pelas ruas, as pessoas estão sem máscara, ou com a máscara no queixo, né? Beleza, eu sou saudável, eu sou jovem, beleza, mas e se você pegar o vírus, como a gente já teve o caso, e levar para dentro de casa e ter um idoso lá e esse idoso evoluir a óbito, né? Então é essa a grande preocupação.
Está de atestado, o médico, você é suspeito, está de atestado, o atestado não quer dizer, não vai trabalhar. Não é para isso só, o atestado é para você ficar dentro da tua casa, de preferência dentro do seu quarto, para proteger a tua família. Saiu o resultado do exame, é negativo, volta a trabalhar, volta a ter contato com as outras pessoas, né? Não saiu o resultado, ou saiu um resultado e você é positivo, continue em isolamento 14 dias. Você vai estar poupando muitas vidas com toda certeza, né? E infelizmente, isso que eu estou falando é porque a gente tem visto, né? Você vê pessoas que estão em isolamento, pessoas que estão suspeitas e de repente você encontra ela no meio da rua, né? Ou fazendo tal coisa, você vê e fala, mas o cara... Então, assim, é muito complicado isso. E não tem como vigiar, né? É a consciência de cuidado com o seu próximo, né? Esse é o maior problema, na verdade. Muito bom, Sol. E uma coisa que ela citou aqui, que tem tudo a ver com o nosso tema, foi por isso que eu coloquei esse tema, né, que é nesse pensamento com relação ao próximo. Jesus deu essa ordem, por isso eu coloquei o tema, amar as pessoas é uma ordem de Deus. O próprio Jesus falou isso, né, ele falando dos 2 principais mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, né, às vezes a gente entende o nosso próximo como aqueles que estão na nossa casa, e não é isso, não é exatamente este o próximo, né? Inclusive o próprio Jesus também relata que é fácil a gente amar aquele que nos ama, né? É muito fácil eu ter esse cuidado com as pessoas da minha casa no sentido de que é meu esposo, os meus filhos, mas eu tenho que pensar também nos demais, né? Então, quando ele fala deste amor ao próximo, ele fala como uma ordem. E eu quero citar aqui 2 textos para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. O primeiro deles está em João, capítulo 15, e o verso 17, que diz assim: o que eu mando a vocês é isto, amem uns aos outros. Olha só, é um mandamento, ele está mandando isso para nós. E outra passagem, 1 Pedro, versículo 4, capítulo 4, versículo 8, que diz: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Então é mandamento do Senhor nós amarmos. Tá certo que não é uma coisa assim que a gente, às vezes, eu quero amar aquela pessoa, mas eu não consigo. Realmente, às vezes há uma dificuldade, às vezes a gente não tem tanta afinidade com esse ou com aquele, mas o fato é que nós podemos pelo menos fazer a nossa parte, buscando amar de que forma? Tomando este cuidado, falando em coronavírus, falando no tempo que nós estamos vivendo. E uma coisa que chama bastante a atenção de todos aqueles que conhecem a Solange, por exemplo, né, nessa profissão que ela está, é que ela demonstra esse amor por aquilo que ela faz. Quantos profissionais a gente, às vezes, conhece, porque vai ser atendido por eles, às vezes uma pessoa que nos atende no mercado, que nos atende em outros lugares, e você percebe que ela não ama aquilo que ela faz. Por quê? Porque ela faz com desleixo, ela não leva muito em consideração as pessoas, o seu próximo. Mas na figura aqui da Solange nós vemos algo diferente. Inclusive as pessoas que estão aqui fazendo seus comentários, né, elas falam relacionado a isso. Então, quando eu trouxe esse tema, eu trouxe pensando exatamente isso, no amor que nós precisamos demonstrar ao próximo, porque é uma ordem do Senhor, né, e na figura da Solange que faz isso. Ela é uma pessoa que a gente pode sim dizer que ela ama o que ela faz, tanto relacionado à sua profissão, quanto relacionado à sua família, quanto relacionado ao ministério que ela cuida, que são os juniores. Os juniores se sentem muito amados por ela e cuidados por ela, pela forma que ela se expressa, pela forma que ela demonstra as ações, atitudes e tudo que ela faz pela vida deles. E todas as pessoas que chegam a ela procurando ajuda, seja profissional ou seja na área do ministério, ela sempre está pronta a ajudar. Então, isso traz uma demonstração de amor, né? É interessante porque há um outro texto, eu até anotei aqui, mas não vou citar, porque a gente tem um tempo curto, onde o Senhor fala que a gente precisa demonstrar isso com ações, com atitudes, né? Porque falar, às vezes, se torna uma coisa mais fácil, né? A gente até, às vezes, faz isso na igreja. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, eu amo você, olha, você é uma bênção. Mas a gente precisa demonstrar isso com as ações,
com as nossas atitudes. E quando se fala em coronavírus, quando se pensa no que nós estamos vivendo aqui já há meses, né, isso é bastante visível, principalmente para eles, da área da saúde, que vivenciam isso. Isso é diário na vida deles. Então, quando ela fala assim, eu passo na rua e vejo pessoas sem máscaras, às vezes as pessoas que estão sem máscara nem se dão conta, porque para ela não é o dia a dia dela, mas para eles que estão. Então, eles sabem do problema que pode causar o fato de alguém estar assim, de talvez naquele momento, de repente um curto período de tempo, eu só vou ali numa panificadora rapidinho, é coisa rápida. Mas às vezes nesse tempo sem a máscara pode ocasionar um problema que pode ser sério lá na frente. Então vamos tomar cuidado, sim, vamos pensar no próximo, sim. O próximo que às vezes está bem distante de mim, mas que a Bíblia chama de meu próximo. Daquele vizinho, daquela pessoa que mora lá do outro lado da rua, daquela pessoa que eu encontro no mercado, que às vezes eu penso em estender a mão para ela e vou lembrar, falo, opa, não posso fazer isso, porque eu peguei numa fruta, pode ser que ali tenha um vírus, e se eu passar, estender a mão, eu vou estar passando para essa pessoa. Já aconteceu comigo no mercado, às vezes, de encontrar alguém, e a gente foi para se abraçar e lembrou, tanto eu quanto a pessoa, opa, peraí, não pode, a gente precisa evitar agora esse momento, é importante esse cuidado. Então, isso eu estou falando devido a esse tema que colocamos hoje. O amor é um mandamento do Senhor para nós. E nada melhor que a figura da Solange aqui, que é uma pessoa que a gente observa isso. E eu quero ler aqui mais alguns recadinhos que deixaram para você aqui só. Olha só, a Dalva colocou assim, na área da saúde, ela é a verdadeira anjo de botas. Sempre disposta a ajudar, com um sorriso no rosto, as pessoas tão sem esperança. Eu amo a Sol. A Delma colocou, Sol, uma pessoa abençoada, que sempre está disposta a ajudar a todos que precisam. Me ajudou muitas vezes, eu sou grata a ela. Que Deus abençoe cada dia mais. Saudades dos gêmeos mais lindos, dos gêmeos mais lindos. Aí colocou os coraçãozinhos aqui. Depois a Sol vai ver tudo lá, tá bom, gente? Pode ir deixando aí. A irmã Maria Salustiana colocou, a Sol é uma bênção, uma mulher virtuosa, guerreira, batalhadora na obra de Deus. Eu admiro muito essa mulher de Deus, muito especial nas nossas vidas. Amo muito ela. Samanda está aqui também com a gente. Boa tarde, amadas. A Dili colocou aqui, saudade dessas mulheres abençoadas. Amo. O coraçãozinho aqui da Dili também. Para todos nós, claro, não é só para Sol, para todos nós, Dili? Brincadeira. E a Samanda colocou aqui, tia Sol, uma mulher guerreira. Admiro muito você, Sol, pelo seu trabalho na igreja e também profissional. Realmente a Sol faz com muito amor. Agradeço pelo seu amor pela minha família. Então, todos que conhecem ela sabem que realmente ela exerce a sua profissão com amor. E, gente, como nós precisamos de pessoas assim. Eu já falei isso para ela e repito aqui, diante das pessoas, e de quem está nos assistindo. Se nós tivéssemos mais pessoas como ela, pensando em profissão agora, que realmente se preocupa com o próximo, A Sol é uma pessoa que já chegou a brigar com um médico, Só eu posso falar aqui, só não citar o nome, mas já... Por quê? Porque ela estava pensando naquelas pessoas que estavam lá há horas esperando um atendimento e de repente aquele médico, por algum motivo não ia atendê-las. Então, pensando naquelas pessoas, não era parente, não era conhecido, mas eram pessoas próximas, porque são pessoas. Então, este é um amor ao próximo, essa preocupação com eles, essa empatia de se colocar no lugar da pessoa e entender como é que ela está, o que está acontecendo, e se fosse eu, e se fosse comigo, amar ao próximo como a você mesmo. Então, que Deus realmente te abençoe muito mesmo, Sol, e que a gente tenha muitos profissionais assim que possam tomar como exemplo, e que ela faça muitos discípulos, na sua área lá também. E assim também com o trabalho aqui, que já já nós vamos falar mais um pouquinho sobre os juniores aqui da Quarta Igreja, tá? Agora só, vamos entrar um pouquinho aqui na nossa área, relacionada à igreja. Como foi sua conversão? Sol, conta para nós, onde e como você conheceu Jesus? A minha conversão, na verdade, foi em 2011, eu conheci eu trabalhava inclusive junto com o Rodrigo,
E era num momento muito difícil. Eu estava com uma depressão muito forte, né? Eu passava umas situações bem complicadas na minha vida. E aí sempre o Rodrigo falava: ai, Sol, tem uma pessoa que pode te ajudar, só Jesus que pode te ajudar, vai para a igreja, você não pode ficar sem ir para a igreja, você tem que buscar Deus, você tem que buscar Jesus. E falava, ele foi muito tempo falando, né? E ele insistiu bastante para eu fazer uma visita aqui na igreja. E ele insistiu demais, né? Demais. Daí um dia eu estava de folga, ele estava de plantão, e ele falou tanto, que eu falei: peraí, eu vou nesse culto hoje, era um domingo, para ver se ele para um pouco de falar, né? De insistir. Aí eu vim, foi no dia 4 de setembro de 2011, né? Nós estamos em 2020? 2011. E eu estou aqui até hoje, não parei mais de vir aqui. Então, são 9 anos, esse ano, né, completa 9 anos. No mês de... Eu vim em setembro, comecinho de dezembro, eu fui batizada, e eu continuo aqui até hoje. Então, foi dessa forma que eu conheci a Jesus, e já conheci a igreja também aqui, né? Eu não frequentava nenhuma igreja, e foi dessa maneira. Que bênção, né? Que bênção. E pensando nessa pessoa que ela citou aqui, né, que foi esse grande amigo, né? Eu até comentei com a Delma, quando a Delma esteve aqui, né, que sempre tem aquele amigo também, né, que é bem importante, que faz toda a diferença na nossa vida. E o Rodrigo foi esse amigo que ficou ali insistindo com a Solange: você tem que ir, você precisa conhecer alguém que vai te ajudar. E de fato ela conheceu aquele que podia todas as coisas e pode todas as coisas, que é o Senhor Jesus. E esse amigo dela se tornou o seu esposo, né, Sol? Antes da gente continuar sobre a sua conversão, fala um pouquinho, né, desse amigo aí que se tornou o esposo, né? Ela é casada, tem filhos. Fala um pouquinho para nós aí. Como você conheceu o esposo e quais são seus filhos e o nome deles? Eu conheci o Rodrigo lá no trabalho, né? A gente trabalhava junto há alguns anos já. E ele sempre acompanhou tudo, né? Tanto do trabalho, às vezes os problemas meu particular, que acabava lá, a gente no horário de trabalho lá, né? A equipe, todo mundo fica sabendo, né? Então eu esteve sempre muito por dentro de todas as situações. E foi ele, né? Eu conheci ele lá, daí vim para a igreja, né? Faz 4 anos, daí a gente passou um tempo, a gente começou a namorar. Agora faz 4 anos que a gente está casado, né? Tem os gêmeos. Os gêmeos têm 2 anos e pouquinho. Então eu tenho o Gabriel, do meu primeiro casamento, né? O Gabriel tem 16 anos. E agora eu me casei, daí separei, né? Fiquei uns anos separada. Depois conheci o Rodrigo, vim para a igreja, começamos a namorar e nos casamos há 4 anos. Tenho os gêmeos de 2 anos e 4 meses, o Davi e o Heitor, que não foram planejados, né? Mas são muito amados, né? O tempo todo, desde a gravidez. Então, o Gabriel, Davi e Heitor, meus filhos. Um time. Glória a Deus. E olha só que interessante. Meu celular tá com problema, tá, gente? Eu vou mexer nele aqui e já sobe os coração aí, então. Né? A Samanda aqui colocando mais coraçãozinho, a Dili colocou sim, coraçãozinho para todos nós aí, viu, gente? A Thaís colocou um oi, paz. A Dili lembrou uma coisa bem interessante aqui, ó: pegar o cachorro da rua no colo, colocar no carro, cuidar com todo amor. É algo que a Solange também tem, né? Esse carinho pelos animais. E de fato, né? Já aconteceu isso dela colocar o cachorro no carro e levar para casa, né? Tomar o cuidado e depois ligar para o pessoal responsável vir buscar. O interessante porque a irmã dela, a Zuleide, também tem esse contato, né? E esse amor assim com os animais, que realmente é um dom, né, gente? A Lu também, né, Lu? Então sabe bem como é que é isso. A Thaís está aqui colocando mais coraçãozinho, a Rosilda está aqui com a gente também, né? A irmã da Flor. Glória a Deus. Agora só a gente voltando, né? Essa conversa sobre a conversão, né?
E como que você conheceu, então, a Quarta Igreja? Na verdade, você já meio que citou um pouquinho, né? E também o tempo que você está aqui. Então, você conheceu a Quarta Igreja por meio do Rodrigo e está aqui praticamente há 11 anos. Vai completar agora 11 anos, né? 9 anos. 2011 e agora 2020 vai completar 9 anos. Então, conte para nós, só nesse período aí que você está aqui, uma experiência, uma bênção que você recebeu aqui na Quarta Igreja. Conta para nós aí. Tem várias, né? Várias, mas as que mais marcaram foi justamente no começo, que quando eu vim para cá eu estava numa fase muito difícil de depressão. Já faziam 8 anos que eu estava em tratamento, tomava remédio fortíssimos, fortíssimos mesmo. E nos últimos tempos eu já estava assim, nos últimos dias, antes de ir para a igreja, eu já estava assim, não tinha um cuidado correto nem com banho, né? Você estava assim, já numa situação assim de deixar tudo largado, de abandonar, não tinha um cuidado com a alimentação, né? Então estava bem complicado. Né, era uma depressão muito forte realmente. E a gente sabe que depressão não é, né? Claro que tem toda a parte fisiológica, tem muita gente que tem muita doença da saúde mental, que sim, precisa sim da medicação para dar um suporte, porque senão não consegue, é fisiológico, né? Várias doenças da saúde mental. Porém, no meu caso, não era tão necessária assim, né? Vamos dizer, não era tão fisiológico assim, era mais da parte mental mesmo, emocional. E aí era algo assim, a gente entende assim, a medicação ela tem que dar um suporte para a pessoa se manter e tocar a sua vida, e essa medicação fazer você te ajudar. Mas no meu caso, e eu acredito que tem muitas pessoas assim, que era uma dependência da medicação. Então, eu tomo a medicação e sobrevivo, e fico vegetando. Vou trabalhar, volto para casa e fico trancado dentro da minha casa, não tenho contato com ninguém, né? E não, a medicação ela tem que ser só um suporte ali, um aliado. E graças a Deus, quando eu vim para cá, né, eu vim para a igreja, conheci a igreja na época da minha conversão, então foi aqui, né, conheci a igreja, conheci a Jesus. Com o pastor Leocádio. Era na época do pastor Leocádio, né, a pastora Lucimar. E nesse período eu consegui ter o suporte realmente que eu precisava, né? Realmente o suporte que o Rodrigo tanto me falava, que era do amor de Deus. Né? É aquele algo aqui dentro do meu coração que precisava ser preenchido, aquele suporte de não, você tem que ter força, você tem que ter sonhos, você tem que colocar os sonhos em prática, você tem que lutar pelo teu filho, você tem que lutar pela tua profissão, você tem que continuar. Isso daí não é o remédio que me dava, isso daí foi Deus que me deu. E durante 1 ano o remédio me deu um suporte para fisiologicamente eu me manter, porque a gente precisa. E daí depois desse 1 ano eu tomava vários tipos de medicação. E depois de 1 ano no desmame, já fazem 8 anos que eu não tomo nada. É claro, tem altos e baixos, com certeza. Quem sofre ou já sofreu de depressão, o próprio ser humano já é dele ter esses altos e baixos. Tem algum dia ali no mês que ele não está bem, ele não está legal. Isso existe? Existe, principalmente nessa fase de pandemia, que é tudo muito incerto, o medo é constante. Para nós da saúde, não é o medo, cuidado doente, cuidado suspeito, não é essa a nossa preocupação. A nossa angústia começa exatamente quando a gente pisa os pés dentro de casa. A nossa angústia é o levar a doença para dentro de casa. Então, lá em casa, está todo mundo pagando um alto preço, né? Eu me isolei e a família teve que se isolar. Meus filhos estão isolados, né? Para não ter perigo da contaminação. Assim como muitas famílias estão passando pelo mesmo problema. E então, tem dias que parece que está tudo mais difícil, né? O nervosismo, o estresse, a angústia. E aí vem o quê? O nosso Senhor, né? Você vai para os pés do Senhor e fala: Senhor, eu preciso de força, me renova, me ajuda. E aí a gente vai tocando. Então, é exatamente o que eu digo assim, o que me marcou muito foi exatamente esse primeiro
esse primeiro agir de Deus, esse primeiro agir na minha vida, né? Que foi uma transformação muito grande, muito poderosa. E aí depois, um tempo depois, o Gabriel tinha 6 anos, ele fraturou a coluna, uma fratura importantíssima, se livrou ali no primeiro momento da cirurgia, foi um tratamento muito difícil para ele, muito difícil para nós. Foi prorrogada essa cirurgia até pela fase do crescimento dele, tinha dias que ele não conseguia andar direito, e tinha esse medo, né, tudo, mas graças a Deus, 4 anos depois, né, ele foi curado, não tem nada, não precisa cirurgia. Agora aos 14 anos o médico deu alta para ele e falou, olha, daqui você não precisa mais se preocupar. E por último, agora, algo assim também que mexeu muito foi justamente a gravidez dos gêmeos, né? Não estava esperado, não estava planejado, e no começo, nos primeiros meses, sempre tinha que ser, a gente fazia ultrassom constantemente, por ser gemelar, e sempre o médico alertava, mãe, não fica assim, ó, pode ser que esse menorzinho, que é o Heitor, esse menorzinho aqui, ele não vai vingar. A primeira vez ele afirmou que o menino não ia vingar, que a gente nem sabia que seria um menino na época. E nas outras vezes ele falava, já me preparando, olha, possivelmente esse menorzinho não vai vingar. Tanto vingou que parece que eu tenho 5 crianças em casa. O que não ia vingar vale por 3. E o outro que ia vingar vale por 2. Então, vingaram e super vingaram, graças a Deus. Então, tem muitas bênçãos, mas as 3 maiores estão justamente relacionadas na área da saúde, que é a área que muitas vezes nós, profissionais da saúde, a gente fica meio desacreditado, né? É uma briga muito constante entre a medicina e Deus, né? E às vezes chegava muitas vezes o paciente lá, principalmente na época de UTI, né? E a gente olhava e falava, né? E assim, e hoje a gente tem uma certeza tão grande que mesmo que a chance desse paciente for mínima, for 1% de chance, existe 99% de esperança, né? E a gente consegue ver mais o agir de Deus, entender mais o porquê das coisas. Então, justamente, as 3 bênçãos maiores que eu recebi está relacionada com a saúde. Glória a Deus. Você pode deixar suas palminhas aí, porque de fato podemos dizer assim que são milagres, né? Porque quem é que consegue deixar muitas vezes um tratamento da depressão, não o tratamento em si, porque realmente não é correto deixar, mas como a Sol colocou aqui, né, era uma dependência, né, difícil sair dessa dependência, então ela encontrou o caminho certo, encontrou Jesus, né, ainda assim permaneceu 1 ano no tratamento, seguindo orientações médicas, mas não precisou mais dessa dependência, porque agora a dependência está em Cristo, né? E esse verdadeiro milagre da coluna do Gabriel, né, que era algo bem preocupante, o nascimento dos bebês, né, foi um processo assim bastante conturbado, né, só dos momentos que ela ia no médico e o retorno, enfim, mas Deus é maravilhoso. Então, palmas e louvores para o nosso Deus, né, que sempre merece ser glorificado. Glória a Deus por isso. Pode ir deixando aí. Olha, a Thaís também colocou aqui, né, só mulher guerreira, abençoada por Deus. Só você sempre pensa nos outros, ela colocou aqui. E o coraçãozinho, né? Mas a Sol, ela também trabalha aqui conosco, né? Eu sempre falo, nós temos aqui uma estrutura na Quarta Igreja de pessoas que são suportes para te ajudar, né? Talvez você não nos conhece, mas venha nos conhecer, né? Aqui participar presencial, conforme o decreto, com espaçamento, enfim, né? Ou até mesmo online, se você não nos conhece ainda, vai nos acompanhando, né? Nós temos aqui toda uma estrutura, trabalho com criança, juniores, que é o trabalho que a Sol faz. Ela já vai ficar de pé ali para mostrar a camiseta, né? Que ela veio equipada também, que nem a Delma, né? Nós temos o trabalho agora do Surrender Movement, que é um trabalho de jovens e adolescentes. Nós temos o diaconato aqui que a Luciana cuida junto com o esposo. Nós temos o trabalho aqui com as mulheres, que é um trabalho que eu faço, né? A gente atende várias mulheres. Enfim, nós temos toda uma estrutura aqui para te ajudar,
né, como um suporte, sabendo que Deus é aquele que pode todas as coisas e é nele que nós estamos firmados. Então a Sol agora vai falar um pouquinho dos juniores, mas vai ficar de pé aqui só para a gente ver aí, ó, que linda a camiseta, né? Isso, na frente primeiro, alcance um junior. E atrás tem alguma coisa? Isso, mostra lá para nós. Ó, Ministério de Juniores, somos escolhidos, quarta e aqui. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Né? A Sol realiza juntamente com a sua equipe um trabalho que chama-se Ministério de Juniores. Então ela vai falar aqui para nós, né, qual é a faixa etária que eles cuidam. Né? Os trabalhos eram realizados antes da pandemia presencial, com retiros, né? Enfim, mas ela vai falar como que está funcionando agora, nesse período de pandemia, com o trabalho de células, discipulado que eles fazem, e vai falar quem é a sua equipe. Sol. Sobre os juniores, é a parte que a gente se emociona realmente falar, né? Eles realmente mexem com a gente, quem cuida dos juniores, da equipe ou sem ser da equipe, que tem o contato, sabe o quanto, né, o quão especial eles são. Aqui o Ministério de Juniores cuida na faixa etária de 9 a 13 anos, né, até completar 13 anos. Tem alguns casos que 8 anos e meio, mediante a avaliação do Ministério Infantil e dos pastores, daí já vem para a gente estar cuidando, mas são casos específicos. A faixa etária mesmo é de 9 a 12 anos completo, né? A nossa equipe é formada pelos nossos queridos, amados professores, né? Que eu estou morrendo de saudade deles, meu Deus do céu também. O Juan e a Letícia, né? Tem o Juan, tem a Letícia, tem o Itacir, a Ana Paula, a Paola, o Tim, né, da Fran, que começou junto com a pandemia, mas logo ele está bem na ativa aí, né? Então, o Juan, eu me perdi agora falando, o Juan, a Letícia, o Itacir, a Ana Paula, o Tim e a Paola, né, que já está aí super na ativa com a gente, começou também junto com a pandemia e já está ajudando bastante também. E tem a Thaís, que nos ajuda muito lá no Jardim Mendes, né? Esses são os professores mesmo do ministério, mas tem todo um pessoal que ajuda nas células, aqui dentro da igreja, de outros ministérios também. E como que funciona esse trabalho, só agora na pandemia, né? Como eu falei antes, né? Inclusive ano passado teve retiro, que é esse pessoal todo que ajuda, engajado, né? Os próprios pais, enfim, um trabalho assim sensacional. Quantos juniores nós tivemos lá na Fazenda Retiro? Nosso retiro assim, anualmente a gente faz o Acampa Dentro, em janeiro, com a abertura do ano e o tema. E durante todo o ano a gente desenvolve várias atividades, né? Tarde evangelística, cinema, tarde do videogame, algumas atividades assim extras. No dia a dia, semanalmente, a gente tem a célula na segunda-feira, a gente tem aqui no Coapar, a gente tem célula de juniores na terça-feira no Jardim, no Conjunto Mendes. E estava tudo programado, e agora, com o término da pandemia, nós vamos ter uma célula lá no conjunto, na Vila Guarujá também. Então, durante a semana, as células. No sábado, tem o projeto Construindo, com a tia Letícia à frente, né, que trabalha bastante a parte de artes com as crianças, com os juniores, né? Dança, teatro, enfim, tudo aquilo lá que a Letícia ama demais fazer e faz muito bem. E tem a escola bíblica também no sábado, e mais os cultos na quinta e no domingo, né? Isso antes da pandemia. Com a pandemia, que principalmente crianças menores de 12 anos, né, juniores, pré-adolescentes, eles são um grupo que não é orientado a frequentar, a gente tem trabalhado nas lives, né? Então, desde março, quando houve o isolamento, a gente continuou fazendo a escola bíblica e a célula via Zoom, né, pelo aplicativo. E agora, recentemente, né, com a visão do pastor Marcos, vamos fazer as lives do culto também para juniores, e está sendo uma bênção realmente. Então, todo domingo às 20 horas também tem culto.
E além do trabalho de discipulado, que a gente trabalha individual com esses juniores, tudo pelo WhatsApp, né? Pelo aplicativo. Um trabalho de leitura diária de Bíblia, que tem um grupinho de juniores, da Bíblia, que tem um grupinho de juniores fazendo essa leitura. Então, nós procura estar trabalhando, o contato com eles nesse período, que também está sendo bem difícil para eles, né? Isso aí. Então, tem todo o trabalho ainda sendo realizado. Só né? Respondendo sobre o retiro, que daí, no final do ano, a gente finaliza com o retiro de juniores. Em novembro, esse ano que terminou, foi assim, fora do que a gente realmente esperava, né? A gente estava lá com 121 juniores, então foi uma equipe maravilhosa, uma equipe grande para nos ajudar. Daí, equipe de todos os ministérios vão lá ajudar a gente, né? O pessoal do louvor também esse ano fez um trabalho assim fora, foi algo assim tremendo em tudo, né? O pessoal que ajuda na cozinha, que os juniores amam sempre, o pessoal que foi ministrar, então foi algo assim que até hoje a gente conversa e nós, professores, ainda está impactado com o que aconteceu lá naquele lugar, foi tremendo. E esse ano, vamos ver o que nos aguarda aí, né? Tem que esperar um pouco. Isso aí. Então, você que é mãe aí de junior e gostaria que eles participassem, procura a Solange aí, tá? Você pode nos procurar, a gente passa o contato dela, né? Para que você tenha o seu junior sendo acompanhado por esses professores, pela Solange, porque realmente tem sido uma bênção. Olha só, a Nayara colocou aqui, ou melhor, a Nayane, só você é uma bênção na vida de todos. A Claudinéia, que é a tia da Thalita, lá de Curitiba. Boa tarde, pastora Adriana e irmãs, Quadrangular Campo Mourão. Boa tarde, meus sobrinhos, Marquinhos, Valentim e Thalita. Deus abençoe muito vocês, casal abençoado por Deus. Aí, ó, Thaís, Sol, cuida da família dos juniores e da mãe dos juniores. Isso aí, ó. É isso mesmo, né, Thaís? Então, realmente é uma bênção. E o trabalho tem sido desenvolvido, glória a Deus por tudo isso. Então, diante de tudo isso, nós vamos partir para o final, né? Semana passada, quando a gente estava aqui encerrando com a Carol, né, teve uma irmã até que colocou ali, nossa, mas já está acabando. Hoje a gente também acabou estendendo um pouquinho mais, porque tivemos um probleminha aí no começo, mas enfim, é bênção, né, podermos conversar nesse bate-papo aqui de mulher para mulher. E quem sabe você também um dia possa estar aqui com a gente para as pessoas te conhecerem e você contar um pouquinho da sua vida, do seu testemunho para alcançar outras pessoas. Esse é o nosso maior intuito, o nosso maior objetivo de realizarmos aqui esse bate-papo e essa tarde abençoada. E Sol, para nós encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma palavra primeiro com relação à sua área profissional, esse problema que estamos vivenciando, como já foi citado, mas o que eu gostaria que você falasse? Que você pontuasse mais essas dicas, né, que vocês na área profissional sabem dizer, né, eu acredito que quase que, talvez um acerto quase que 100% do motivo, por que isso se agravou? Por que mais ou menos no mês de maio, pelo menos dentro da minha percepção, nós estávamos diminuindo esse número de pessoas contaminadas e, de repente, deu um boom aí e o negócio subiu, muitas pessoas contaminadas, né? Eu costumo dizer assim que antes de maio nós tínhamos relatos de pessoas que estavam contaminadas, mas longe de nós, e de junho para cá nós temos pessoas que estão mais próximas de nós, né? Falando aqui de nós, da igreja, né? Que são as pessoas que a gente tem mais contato, e que estão contaminadas, parentes que foram contaminados, graças a Deus já estão bem, mas são pessoas bem próximas também, e a gente realmente vai se preocupando cada vez mais. Então, vocês sabem os motivos, né, Sol? Então, dentro disso, quais são as dicas que você quer reforçar, para que todos nós aqui possamos continuar tomando esses cuidados e talvez reforçar um pouquinho mais? E também, já para encerrar, ela vai dar um toque aí para as mamães e papais de juniores, e dar um alô aí para os juniores que vão estar vendo ela, talvez não agora, mas depois. Primeiramente, em relação à saúde, para reforçar os cuidados, né? Talvez, é claro, já tinha essa previsão que o vírus ia se espalhar, realmente não tem como, porque se tivesse uma forma, não seria uma pandemia, não ia ser Campo Mourão que ia ser diferente, né? Mas, assim, talvez o problema esteja se agravando porque as pessoas, elas perderam um pouco o medo. Não que tenha que ter medo,
Mas no início era tudo muito, ai, o corona. Agora, meu vizinho teve e não morreu. Isso a gente ouve, né? Então aí acaba o quê? Não tem o cuidado, como eu disse no começo, não é o problema os jovens, os fortes, os que não têm doença. O problema é a gente levar para os que têm. Então, a gente tem que reforçar o quê? O uso da máscara, né? Sempre. Eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer uma corrida com a máscara. Porque se eu tiver o vírus e eu vou deixar esse vírus ali no caminho por pelo menos 3 horas, né? Alguém vai passar ali. E se alguém não tiver com máscara ou pegar na roupa, enfim, uso de máscara, lavagem das mãos sempre com água e sabão. Não tem água e sabão lá no local, o álcool em gel sempre. Vai no mercado, chegou do trabalho, que é um local que a gente fica muito exposto, chega em casa, tira a roupa, toma o banho primeiro para depois circular ali dentro da casa. Evite aglomerações, evite festas, porque nas festas, muita gente reunida, mas é só a família, mas às vezes tem 15, 20 da família ali na casa. E a gente vai estar em casa, numa festa, no almoço, a gente vai tirar a máscara. Se tiver uma pessoa com o vírus ali sem sintoma, com certeza os demais vão ser contaminados. Então, o cuidado é esse, evite muitas pessoas no mesmo ambiente, no mesmo dia, na mesma hora, né? Cuida, gente, o cuidado, porque eu tenho tanta certeza que se a gente cuidar, isso vai se estabilizar e vai terminar logo, né? Então, a gente está crendo, sim, que realmente logo isso tudo termine, mas a gente tem que continuar cuidando. Por quê? Porque eu preciso cuidar dos meus idosos, eu preciso cuidar das pessoas que têm pressão alta, eu preciso cuidar da nossa gestante, das que acabaram de ganhar bebê, que estão ali com o organismo com a resistência bem baixinha. Eu preciso cuidar da minha pessoa, da minha comadre que tem diabetes lá na casa. Eu preciso cuidar dessa população, porque essa população, se pegar a doença, vai ter consequências e vai ter sequelas lá na frente, né? Quem já passou pela doença sabe o quanto é difícil. Às vezes a pessoa não tem sintomas graves, mas o emocional da pessoa, gente, ela sofre demais. O medo, a angústia, agora eu estou doente, eu vou morrer, eu vou complicar. Não, calma, pegou a doença, inevitável, né? Porque assim, é uma coisa que está bem complicado. Pegou a doença, o médico colocou você lá ou a enfermagem colocou você lá de quarentena como suspeito, fica quietinho na casa, aguarda ali, chegou o resultado do exame, é negativo, volta às suas atividades, chegou o resultado, é positivo, permaneça ali na casa até terminar os 14 dias, saia somente para procurar o atendimento médico, né? Porque isso é necessário e ainda tem as formas que está sendo cuidado para o paciente não precisar ficar saindo. Então, assim, fique calmo, fique em paz. Se tiver algum problema, eu estou ansioso, eu estou angustiado, o que vai ser de mim? Liga para o pessoal da saúde, liga na secretaria, liga no Disque Covid. Vocês vão ter esse suporte emocional, porque realmente quem está doente sabe que é uma pressão, né? E para quem conhece um doente, não discrimine, né, gente? A gente vê assim muitas pessoas assim sofrendo porque é discriminado por ter ficado doente. Então a gente tem que ter muito cuidado com a saúde mental das pessoas e a gente tem que ter muito cuidado com esse vírus mesmo. Em relação ao ministério, né, a gente está sofrendo bastante porque não está vendo nossas crianças e juniores aqui. É uma fase muito complicada. Nossos pré-adolescentes, eles estão num momento assim que não existe 2 caminhos na nossa vida, né? Existem apenas 2 caminhos, 2, o bem e o mal, o certo e o errado, acabou. Fora disso não tem outro. E o pré-adolescente, ele se encontra exatamente aqui com 2 caminhos na frente dele, o certo e o errado. Então, a nossa função, a nossa missão é estar junto com esse pré-adolescente, junto com essa família, para mostrar para ele o que? As consequências do caminho errado.
para estar mostrando para ele o quanto é bom seguir o caminho do bem, né? Para estar fortalecendo, firmando esse pré-adolescente. Graças a Deus, né? Glória a Deus pela vida do Alex e da Maiara, né? Com o Ministério de Adolescentes, que a gente sabe que agora esses adolescentes também, né? Estão encaminhados ali. E a intenção é o quê? Pessoas fortalecidas, né? Firmadas realmente na palavra de Deus, no amor de Deus, porque na hora que vem esse vendaval, como está sendo esse deserto que nós estamos passando, e graças a Deus, porque tudo passa, e nós estamos passando pelo deserto, passando pela pandemia, e em breve nós vamos sair, em nome de Jesus. Precisa de ter apoio, né? Precisa de ter uma equipe ali, precisa da família estar ajudando, porque tem as pessoas querendo ajudar, tem os pastores, tem o ministério, tem os cultos, tem as células, mas a gente precisa muito dos pais também para incentivar. E a gente sabe que não é culpa, esse junior, ou essa criança, esse adolescente, esse jovem foi para o caminho errado porque a mãe não cuida. Não. As mães são, muitos casos que a gente tem são mães exemplares, né? Não digo nem necessariamente na igreja, mas de coisas que a gente vê lá fora, mães exemplares, guerreiras, mulheres honestas, e que perdeu o filho para o mundo. Por quê? Porque o mundo ele está esperto. Então, se a igreja não abrir os olhos, se a gente não ficar esperto, o momento é agora, é o caminho. A gente tem que direcionar para o caminho do bem. E não é fácil. Unir forças, porque não é fácil. A igreja, o professor, a saúde, os pais têm que estar junto para encaminhar esse adolescente, essa criança para o caminho do bem. Porque o mundo ele está bem esperto. Tá? O inimigo, o diabo, ele está bem esperto querendo pegar esse povo para ele. Tá? Então a gente tem que se levantar, no nome santo de Jesus para puxar essas crianças para o nosso lado, tá? Para puxar as crianças para o lado do bem. E é isso que eu deixo o recado para as mães, que se tiver acontecendo algum problema na tua casa, com teu junior, com teu adolescente ou até com teu jovem, não se culpe. Tá? Sempre é tempo para recomeçar, sempre é tempo para procurar ajuda, seja na saúde, seja na igreja, e está sempre ajudando, incentivando. Vamos para a igreja, vamos para os cultos, assiste a live, né? Porque é um momento que eles também estão precisando. Está uma confusão na cabeça deles. Então a gente tem que ser mais forte do que a internet, a gente tem que ser mais forte do que as informações erradas na internet, do que a droga, do que o álcool, e enfim, a gente tem que estar unido para conseguir essas crianças para Deus, para Jesus. Isso aí. E para os juniores, qual é o recadinho que você quer deixar? Não quero nem falar muito. Para os juniores, a Tia Sol quer dizer assim que nós estamos com muita saudade, a Tia Sol e os professores, tá? A gente sempre fala como vocês faz falta. E os juniores, eles têm uma parte muito grande no nosso coração, né? Então, a gente tem prioridades na vida, família, Deus, família, trabalho, mas o coração da gente está ocupado por uma grande parte com esses juniores. Então, eles têm feito muita falta, a gente tem se preocupado bastante, porque não tem visto eles, mas estamos com muitas saudades, né? Dói, às vezes aperta demais o peito, quando começa as lives da igreja. Então, assim, falar para vocês, ficar firme, assista as lives, não faça coisa errada, por favor, obedeça o pai e a mãe, que em breve nós vamos voltar e nós vamos conversar. Tia Sol ama vocês e os professores também. Que bom, né, gente? Muito legal. Já deixaram aqui escrito só que temos que fazer um bis da conversa, né? Porque realmente são bastante assuntos, né? Para a gente falar pouco tempo, né? Mas eu quero desde já agradecer muito aqui a Sol. Ela vai estar só encerrando, fazendo uma oração por todos nós, mas agradecer ela, agradecer a todos que participaram aí na live, a Lu que está aqui com a gente até agora, né? Natan, Amanda, o pastor, o pessoal que está aqui com a gente, e cada um que deixou aí seu recadinho, você pode ter certeza que depois a Sol vai ler um por um lá, tá? Talvez eu não consegui ler o seu recado, porque o meu celular ele está com uns probleminhas, tá?
Inclusive, ele está subindo o coraçãozinho aí toda hora e a minha mão está aqui, ó. Eu não estou fazendo nada. Tá? Então, a Sol vai estar vendo aí e dando um recadinho, um curtir aí para todos que deixaram o recadinho também. Tá? Mas deixa aí o nome de outras pessoas, porque elas vão estar sendo marcadas e vão assistir mais tarde, né? Inclusive essas que você conhece que tem junior em casa, porque através desse recadinho da Sol, quem sabe, eles queiram estar assistindo as lives, né? A Sol, então, vai orar por nós, encerrando, e também vai deixar aqui o Facebook, né, do Ministério de Juniores, vai falar aqui para que você possa anotar aí e para poder entrar lá na página e assistir, talvez até com o seu filho, sua filha, ou se tiver possibilidades, ele com o celular dele ou um notebook, enfim. Né, mas que você possa, sim, se unir, né, a todos nós, darmos as mãos e pensarmos neles e ajudá-los, né, como a Sol colocou aqui. Amém? Fecha os teus olhos aí, se você pode, e vamos finalizar com essa oração. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa tarde, obrigado por essa conversa, Senhor, pelas mulheres, pelos juniores, pelas pessoas que estão assistindo, pelas que vão assistir, Senhor. Eu peço que o Senhor derrame as bênçãos, Pai, nessa casa, sobre essa pessoa que está ouvindo agora, Pai, essa oração, Papai. Livre da doença, Pai amado, livre do perigo, livre do mal. Senhor, não deixa nada acontecer de ruim com essa família, Senhor. Que o Espírito Santo vai agora, Pai, visitar essa família. Que o Espírito Santo de Deus vai agora nesse coração que está angustiado, deprimido, triste, Senhor. Vai com seu poder, Senhor Deus, e coloque um renovo sobre essa vida, Pai, um renovo sobre essa casa, Pai amado. Que o Senhor Jesus mostre para essa família, Pai, que ela pode ser amada, Pai, que ela tem uma nova chance, Senhor. Coloque sonhos no coração dessa mulher, desse junior, Senhor, que eles possam focar nesses sonhos, Senhor, e que em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, a Tua vontade seja feita, Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Só fala aí qual que é a página lá do Ministério. A página do Ministério é Ministério de Juniores Somos Escolhidos, tá? Ministério de Juniores da 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular Somos Escolhidos. É só acessar a página, curtir lá, que todos os domingos tem a live do culto, tá bom? E para quem quiser... vamos colocar aqui nos comentários. E para quem quiser deixar, e também para quem quiser participar das células, depois pode procurar inbox lá ou no Facebook mesmo, passar o número do celular que a gente vai estar adicionando para participação. Amém? Então, gente, Deus te abençoe. Agora sim, você deixa aí seu coraçãozinho, seu like, ok? E estamos aqui encerrando. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada. E #mulher seja feliz, #eu escolho Deus. Deus te abençoe e até domingo, se Deus quiser, com o culto às 19h30.